quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Nós temos trabalhado durante esse mês falando sobre o voluntariado e hoje eu queria falar algo que está alinhado com o que nós temos vivido, com o que nós temos declarado neste lugar. Quero falar hoje sobre uma vida totalmente disponível para Deus. Esse é o tema da mensagem. Uma vida totalmente disponível para Deus. Porque é uma bênção, querido, estarmos aqui nesse período do voluntariado. Então você chega aqui, você já procura ver se tem alguma coisa ali na porta para fazer. Deus tem nos levado a um nível de entendimento que é muito mais do que isso, querido. Viver o voluntariado é algo extraordinário. Mas nós queremos muito mais do que ser voluntários. É ter uma vida totalmente dedicada e empenhada no Senhor. Porque ser voluntário, querido, você pode ser voluntário para fazer coisas. Igual, quando você vem como um voluntário para servir uma água, você está fazendo coisas. Quando você vem para cuidar da recepção ali na porta, você está fazendo coisas. Mas Deus está nos chamando para um nível ainda mais intenso do que esse. Porque estar totalmente disponível para Deus é você vir e talvez você venha para limpar a igreja. Mas enquanto você limpa, você vai liberando palavras proféticas para que Deus abençoe cada vida que entre neste lugar, que Deus abençoe cada vida que se sente nessa cadeira, para que Deus abençoe cada pessoa que chegar lá na porta. Então você está ali como voluntário, mas dentro de você ecoa uma palavra profética. Então é muito mais do que ser um voluntário, é estar disponível para Deus naquilo que você está executando. Não é apenas fazer coisas, mas é liberar algo profético para a vida de alguém, querido. Precisamos entender isso. E no livro de Isaías, no capítulo de número 6, verso de número 8, se puder colocar para mim ali a versão King James, foi uma versão com uma linha de compreensão melhor daquilo que nós iremos falar nessa noite. O texto diz assim: em seguida ouvi a voz do Senhor, a voz do Eterno, que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi. Então repita comigo: ao que prontamente respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Somente o verso de número 8. Feche os seus olhos. Pai, nesta noite, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para fazer menção da Tua palavra. E o desejo do nosso coração é que a Tua vontade, o Teu querer se cumpra através das nossas vidas nessa noite. Que o nosso coração esteja como uma terra adubada, preparada para receber a boa semente que é a Tua palavra. E o desejo das nossas vidas é que o nosso viver de cada dia, Senhor, gere frutos e que esses frutos ecoem para a eternidade, para que o Teu nome continue sendo glorificado através das nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Que bênção é estarmos aqui, Marcelão, prazer te ver aqui conosco nessa noite. Então, queridos, vamos lá. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. O profeta Isaías, ele tem a sua vida marcada por esse momento. Alguns pregadores costumam dizer que este foi o momento do divisor de águas
da vida de Isaías. Isaías, nesta visão extraordinária que ele teve, e ele faz questão de marcar o momento e o tempo em que essa visão acontece. Ele começa o capítulo de número 6 declarando: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E só de avaliar o que Isaías pôde contemplar, os nossos olhos já ficam impactados. Mas eu quero falar nessa noite sobre como Isaías se posicionou quando ele ouviu da parte do Senhor que algo precisava ser feito no seu tempo. E Deus não chama diretamente Isaías. Isaías se põe à disposição daquilo que ele estava ouvindo. Isaías decide dar uma resposta a uma conversa que ele ouve. Então, novamente vamos fazer a leitura. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente. E uma das características de homens e mulheres que estão totalmente disponíveis para o Senhor é a prontidão. Porque a palavra prontidão, ela nos leva ao entendimento que é a condição de quem está sempre pronto para fazer alguma coisa. Alguém que está sempre disponível. E viver uma vida de disponibilidade ao Senhor, querido, vai exigir de nós algumas coisas. E eu queria destacar 2 pontos nessa mensagem. Porque todas as vezes que nos comprometemos ou nos empenhamos em realizar algo, uma das primeiras coisas que nós queremos saber é a causa daquilo pelo que nós iremos lutar, ou a causa daquilo que nós iremos fazer. E entendemos como igreja que a nossa prontidão, a nossa diligência em realizar a vontade de Deus é por causa do que o Evangelho propõe ao homem. E é isso que precisa encantar o nosso coração. É isso que precisa motivar o nosso coração. E Isaías vive processos nesse meio tempo entre o verso de número 1 e o verso de número 8. Ele tem os seus lábios purificados. Então a interpretação que temos do texto é que ele estava pronto, porque havia uma necessidade no seu tempo. Como nos dias de hoje, para nós como igreja, existe uma necessidade em nosso tempo. E esta necessidade, ela não vem de hoje, ela vem de muitos anos atrás. Porque estar totalmente disponível para Deus vai envolver as nossas vidas, vai envolver aquilo que nós amamos, aquilo que nós desejamos, e precisamos estar disponível. Por que causa, querido? A primeira causa é que Deus deixou uma ordem para a sua igreja: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E obedecer esse chamado, obedecer, entender esta causa, estar de prontidão, vai exigir de nós algumas coisas que no olhar humano talvez seja desagradável. E eu acredito, querido, que o maior desafio para todo homem e toda mulher que deseja viver uma vida totalmente dedicada ao Senhor está lá naquele texto que o próprio Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós conhecemos a causa. Isaías conhecia a causa do seu tempo. O povo, a nação de Israel, eles estavam afundados na idolatria. Eles se esqueceram do Senhor. Se nós avaliarmos o livro do profeta Isaías,
a partir do capítulo do capítulo 1 até o capítulo de número 5, nós vamos ver Isaías se colocando como um homem acusador. Mas quando ele tem um encontro com Deus, a sua vida é transformada. E às vezes esta é a realidade que se encaixa conosco. Nós nos encontramos, nós sabemos a condição, mas às vezes o nosso olhar é esse mesmo olhar que Isaías tinha, um olhar de acusação. Mas quando Isaías tem uma visão e é despertado para aquilo que precisava ser feito, aquele profeta que estava acostumado, ai de ti, ai de você, agora ele se coloca como se estivesse na condição de réu, e ele declara: ai de mim, que sou um homem de impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e tenho os meus lábios também. E agora ele se torna alguém disponível pela causa que Deus tinha para realizar em seu tempo. E nós, como igreja, querido, temos uma causa. Há um motivo de estarmos aqui. Há um motivo de eu e você estarmos aqui nesse tempo. Não é apenas porque queremos ser voluntários naquilo que precisa ser feito no ambiente do sagrado, querido. Não é apenas porque queremos estar disponível para aquilo que precisa ser feito aqui neste lugar. Nós temos falado com muita consistência e perseverança neste lugar a diferença de funcionar e de fluir. E nós não queremos estar aqui apenas para funcionar como voluntários. É por isso que todas as vezes que nós formos realizar algo, precisamos ter uma palavra para ser liberada em meio àquilo que estamos fazendo. Porque aprendemos no CCM que a adoração é tudo aquilo que nós fazemos com a intenção de fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Então, nós adoramos ao Senhor, limpando o banheiro e liberando palavras proféticas. Nós servimos as crianças, servimos aqui embaixo, fazemos tudo o que precisa ser feito, mas sempre com uma palavra profética no nosso coração. Porque quando entendemos a causa do Evangelho, a nossa visão é mudada. Nós já não pensamos mais em nós e apenas queremos que os outros vivam as suas próprias vidas. A transformação de outras pessoas se torna um compromisso nosso. A mudança de pessoas se torna um compromisso nosso. Nós passamos a amar aquilo que Deus ama, querido. E esse precisa ser o nosso tema central ao conhecermos a causa do Evangelho do Reino de Deus. Porque o ponto principal desta causa é: Deus ama pessoas. E nós precisamos amar pessoas. É por isso que as nossas orações durante esta semana, nós viemos para este lugar e nós não pedimos nada para Deus de bens financeiros, conquista, casa, carro. Nós não pedimos nada disso. O nosso clamor intenso neste ambiente foi: Senhor, dai-nos amor por pessoas. Encha-nos da Tua presença, porque nós queremos amar pessoas. Nós temos orado, querido, para que novos líderes de célula se levantem neste lugar. Porque, querido, precisamos entender de uma vez por todas: as células nesse ambiente não é para que algo que o pastor trouxe se realize, não. É para que a vontade de Deus seja manifestada neste lugar. Temos visto esse lugar sendo tomados por ruínas, mas você já parou para imaginar em cada casa um crente, em cada lar uma lâmpada acesa? É o Evangelho ganhando espaço, é a causa do reino de Deus avançando, querido. Já parou para imaginar o quão maravilhoso é ver os cativos sendo libertos, enfermos sendo curados, a história de casas, famílias, pessoas sendo transformada porque você decidiu estar totalmente disponível para Deus nesse tempo? Há uma frase de Spurgeon que eu nunca tiro ela do meu coração: todo homem, muito obrigado,
todo homem deveria se sentir privilegiado por ser o portador da presença de um Deus glorioso que pode trazer transformação dentro de si. E eu acredito que foi isso que Isaías entendeu, pastor, quando sua vida foi purificada. Ao ouvir a conversa, ele se intrometeu, querido. Ele não esperou com que o questionamento chegasse até ele. Ele percebeu que ele estava pronto. Ele percebeu que ele podia. Então ele se colocou na posição de estar totalmente disponível para o Senhor. E a grande pergunta dessa noite é: você já entendeu a causa do Evangelho? Nós já entendemos? Será que nós já entendemos a causa pelo qual o Evangelho tem sido pregado? Será que já chegou de forma clara ao nosso coração? Às vezes, nos momentos de devocional, eu paro para imaginar o quanto Deus conta conosco, querido. E como Ele fez no passado e continua fazendo. Jesus pega 12 homens simples. Pegam 12 homens humildes. Aqueles homens se mostraram disponíveis pela causa a qual Jesus estava pregando. E através daqueles 12 homens, querido, o Evangelho é anunciado. O Evangelho é pregado. Você já parou para pensar? Pedro, um cara grosso, um cara bruto, irmãos, na sua primeira mensagem, 3.000 almas se rendendo. Talvez na mente de Pedro nunca que aquilo iria acontecer. Mas por Pedro se posicionar de forma disponível para Deus, por se posicionar como um homem disponível para aquilo que Deus havia de fazer, Deus fez através de Pedro. E esse é o tempo onde nós precisamos nos encontrar disponíveis para Deus, porque Ele quer fazer coisas extraordinárias através de nós. Pessoas humildes, pessoas simples, mas quando estiverem cheios da presença do Espírito Santo, têm a capacidade de impactar o mundo com aquilo que estão levando dentro de si. É por isso, querido, que todas as vezes que você se deparar com o ministério que Deus tem para a sua vida, você sempre vai enxergar algo maior do que você. Porque é algo extraordinário que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Você já parou para pensar? Talvez você, quando se converteu, você entrou neste lugar. Você entrou nesse lugar e você se achava o mais miserável dos homens. E agora você ora por pessoas, impõe a mão sobre alguém, pessoas são cheias do Espírito Santo. Talvez isso tenha fugido da nossa realidade como igreja, mas é o que Deus tem para fazer. Isaías nunca imaginou que ele se tornaria o maior dos profetas, que iria trazer declarações acerca do Messias, porque era um acusador, querido. Um homem que estava acostumado a acusar, mas o dia em que ele se encontrou com o Senhor, ele entendeu pela causa a qual ele viveu aquele momento de encontro. Então Isaías decidiu dar uma resposta para aquilo que Deus tinha para fazer. Ele não se acovardou, ele não se colocou na zona de conforto. E isso é o que Deus quer ver acontecendo através das nossas vidas. Deus, Ele quer mudar a história de lugares. A impressão que temos nos dias de hoje é que o poder de Deus diminuiu, que Deus não faz mais aquilo que Ele fazia no passado. Essa é a impressão que temos. Mas o problema está num ponto diferente. Talvez o nosso coração que mudou, querido. Talvez nós nos esquecemos de quem nós éramos e o que Ele fez em nós. E o mais impressionante da causa do Evangelho é que Ele fez por nós
Ele usou alguém para fazer por nós. E agora Ele nos chama para realizarmos por Ele. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é o Deus, Criador de todas as coisas? Aquele que Ele tem o controle e o poder. Aquele que é conhecido como guarda de Israel. Aquele que é conhecido como o que era, que é e que há de vir. Aquele que é conhecido como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que é conhecido como o guarda de Israel. O Deus Todo-Poderoso. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Ele olha para você. Ele olha para mim. Ele olha para nós como igreja. E se faz ser conhecido. E revela para nós o amor que está no seu coração. E enche o nosso coração desse amor. Para quê? Para que nós venhamos viver por esta causa. Precisamos viver com intensidade a causa do Evangelho. E conhecermos ela. E não há forma melhor, querido, de fazermos isso do que através da palavra. É através da palavra que nós passamos a conhecer a causa do Evangelho. A causa pela qual nós agora iremos lutar, trabalhar com intensidade. Eu não lidero uma célula para que todas as vezes que o pastor quiser orar por líderes, eu venha para cá para frente. Eu lidero uma célula, querido, porque eu entendi que foi uma das formas de Deus me usar para que outras pessoas sejam alcançadas pelo mesmo amor que eu fui alcançado. Você já parou para pensar no nosso tempo? A palavra Jesus te ama, ela já não tem mais o mesmo efeito como tinha há 30 anos atrás. Porque hoje as pessoas elas querem ver o amor de Deus se manifestando de alguma forma. E como o amor de Deus vai se manifestar nesse tempo? É através dos homens. É através de mim e de você. Porque, querido, o segundo ponto é: precisamos nos comprometer com a causa, pela causa do Evangelho. O primeiro é: precisamos entender a causa. E o segundo é: precisamos nos comprometer. E comprometer, querido, se comprometer quer dizer estar entregue. Como diz o Bruno, de coração, corpo e alma, né? De coração, corpo e alma. Se entregar por inteiro, querido. Por isso que um dos maiores desafios é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque se comprometer com esta causa, querido, é muito mais do que você abrir mão da sua vontade. É você entender que aquilo que você está fazendo e aquilo que você está decidindo para a sua vida irá te capacitar para realizar coisas que a sua capacidade humana não permite com que você faça. Por isso precisamos nos comprometer. Jesus disse que nós faríamos obras extraordinárias como Ele fez e faríamos ainda mais. E nós estamos aqui, precisamos nos comprometer a esta causa, porque Jesus falou nesse intuito porque o seu período de vida e de ministério era curto. Jesus teve um ministério de mais ou menos 3 anos e meio. E fez coisas extraordinárias. E quantos de nós, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de caminhada cristã, ainda não conseguimos promover transformação em nada? É difícil entender um evangelho onde nós enxergamos e vemos na Bíblia que o Evangelho promove transformação. Mas dentro da igreja, pessoas não são mudadas, não são transformadas. E o grande questionamento é: será que o Evangelho perdeu a sua força? Ou nós não estamos nos comprometendo com a causa?
Ou talvez estamos somente envolvidos. Porque estar envolvido, querido, é você vir todos os cultos. É você vir e ser até um voluntário. Você pode estar envolvido dessa forma. Mas comprometer-se é você se deixar gastar por amor àquilo. Comprometer-se é dar a sua vida. Jesus se comprometeu com o Pai em vir e servir de sacrifício por mim e por você. Ele se entregou. Paulo vai dizer que ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. Porque ele viu algo que lhe estava proposto através do que ele iria fazer. E às vezes, queridos, nós não queremos nos entregar tanto, porque nós iremos talvez abrir mão da nossa vontade, do nosso querer. Mas é muito mais do que isso. Quando eu decido me comprometer com a causa do Evangelho, eu estou mostrando para Deus que eu estou decidindo amar alguém. E se eu amo pessoas, eu reproduzo aquilo que é a essência de Deus: amar pessoas, amar os perdidos. Então eu preciso me comprometer ainda mais com a causa do Evangelho, para que nós venhamos viver de forma plena tudo aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Eu sei, querido, é difícil vir para este lugar, como é difícil sentar em casa para preparar uma mensagem como essa e entender que Deus está querendo ainda mais de nós. Deus está querendo algo ainda mais intenso de nós. A causa do Evangelho, querido, não é apenas você vir a este lugar para receber uma bênção. Não é isso. Isso está envolvido no pacote. Mas a causa do Evangelho é você vir a este ambiente, ser cheio da glória de Deus, para que por onde você for, aonde você estiver, você ser uma bênção para a vida de alguém, você ser um agente de milagres para a vida de alguém, você ser um agente de transformação, nós sermos agentes de transformação para a vida de alguém, querido. E esse é o tempo onde mais do que nunca precisamos estar disponíveis. E eu tenho a certeza, quando nos tornarmos pessoas ainda mais disponíveis, Deus abrirá portas para cada um de nós. Porque quando nós estamos disponíveis para Deus, Ele nos conduz a lugares aonde os necessitados da sua presença e da sua glória. Então, querido, nós precisamos nos preparar. Você que talvez entrou aqui nesta noite, está desempregado, se prepare. A porta de emprego que Deus vai abrir para você talvez seja para muito mais do que você buscar uma renda para sua família. Talvez essa empresa que você vai ir trabalhar seja um lugar onde pessoas precisam conhecer Jesus. E será que você está indo para lá só para exercer a sua função? Será que você está indo para lá apenas para ter o seu salário? Porque quem está totalmente disponível para Deus entende que o que foi declarado por Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Como nós temos aprendido durante muito tempo, esse texto foi entendido de uma forma como se nós precisássemos largar tudo que estamos fazendo e começarmos a pregar o Evangelho. Durante muito tempo esse texto foi direcionado aos missionários, mas Deus abriu o nosso entendimento e nos fez entender que é indo por todo mundo, pregue o Evangelho. Porque se estamos disponíveis para Deus, não podemos apenas ser cristãos dentro do ambiente do sagrado, é em todo e qualquer lugar, querido. Então não adianta virmos para cá e aqui sermos
homens de Deus, profetizarmos e declararmos. Não, Deus quer que você faça isso em todo e qualquer lugar, querido. Seja no seu trabalho, seja lá dentro da sua casa, seja na universidade, seja na escola, seja na rua, seja em qualquer lugar onde você estiver. As pessoas precisam ver fluindo de nós algo que evidencie aquilo que Deus está fazendo no mundo nesses dias, querido. Porque estamos não apenas envolvidos, estamos comprometidos. E Deus vai nos levar a um nível de comprometimento e nós iremos viver experiências extraordinárias. Já viu quando aquele camarada ele é tão envolvido e as pessoas passam por ele na rua e dá a paz do Senhor sem ele estar com característica nenhuma de crente? Não sei se você já viveu essa experiência de alguém olhar para você e perguntar assim: você é cristão, não é? Sem você pronunciar nenhuma palavra. Lá no seu trabalho, como as pessoas te conhecem? Lá na sua escola, como é que as pessoas te conhecem? Na universidade, como as pessoas te conhecem? No seu hall de amigos, como as pessoas te conhecem? Como alguém envolvido com a obra de Deus ou como alguém comprometido, que tem sido nesse tempo e nesta geração um porta-voz, um embaixador do reino de Deus, tem permitido com que a sua vida seja uma extensão do reino de Deus nesta terra, querido. Como temos sido conhecidos lá fora, porque Deus nos leva a lugares para nos dar a oportunidade de propagarmos as verdades dele, querido. É isso que Deus tem feito em nós. No ano de 2018, Deus me deu a oportunidade de trabalhar lá em Belfor Roxo, a famosa cidade do amor. E lá o amor está difícil. O amor lá tem sido difícil. E lá, queridos, fui trabalhar atendendo 140 unidades. Qualquer canto de Belfor Roxo que você imaginar aí e você falar, eu acredito que eu conheço. Eu acho que eu conheço mais Belfor Roxo do que Queimados. E ao lidar com tantas pessoas durante o dia, uma vez nós saímos daqui, 2018, saímos da aula de número 3 do CCM, que falava sobre ser um cristão contagiante. Ainda não tínhamos transicionado para o modelo celular. E naquele dia na aula falava sobre aproveitarmos a oportunidade de sermos contagiantes em todo lugar que Deus nos levar. Quando eu saí da aula, eu entendi que Deus estava me levando para aquele lugar de forma repentina, porque havia um propósito em eu ir para aquele lugar. Conheci muitas pessoas, mas o que mais impactou a minha vida foi porque diversas vezes chegava em lugares onde pegava pessoas questionando. E quando as pessoas traziam a tradicional frase, só Jesus, era a hora que eu aproveitava a oportunidade para isso. Então hoje, em várias unidades, quando eu chego para atender, as pessoas falam: ih, chegou o pastor aí. Por diversas vezes, querido, eu parava em unidades e não era apenas somente para fazer mais um atendimento. Tem uma unidade lá que quase toda vez que eu vou lá eu tenho que orar. Porque eu entendi, querido, Deus me levou para lá, não era apenas para trabalhar. Deus me levou para lá para ser uma extensão do reino dele em cada unidade que eu for atender. É isso que Deus está fazendo conosco nesse tempo. Talvez você esteja reclamando, por que você mora aqui no bairro de São Simão? Talvez você esteja se questionando por isso.
Mas já parou para pensar que se você começar a se comprometer e permitir com que a sua vida seja cheia da presença de Deus, Deus pode te usar para mudar a história deste lugar, querido. Talvez Deus te colocou aqui neste tempo para você ser um agente de transformação neste lugar. Essa semana eu me senti insultado 2 vezes, porque eu estava conversando com 2 pessoas aqui do bairro e eles falaram assim: cara, eu já não consigo mais ver esperança para esse lugar. E eu olhei assim, eu falei: cara, humanamente é difícil, mas pela fé eu vejo em cada lar um crente, em cada casa uma lâmpada acesa. Pela fé eu vejo jovens sendo libertos para a glória de Deus. Pela fé eu vejo Deus restaurando a história deste lugar. Porque quando você para ler sobre os maiores avivamentos que aconteceram sobre a terra, querido, existem alguns lugares que o avivamento foi tão extraordinário. Para ler um pouquinho sobre o avivamento da Rua Azusa. Começou com 8 pessoas simples buscando a presença de Deus, mas se tornou um avivamento tão glorioso que as pessoas passavam a 4 quarteirões da onde a igreja estava localizada e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, porque ali naquele lugar havia pessoas comprometidas com o reino de Deus, comprometidas com a causa do reino de Deus, dispostas a gastar a sua vida para povoar os céus e saquearem o inferno. Esse precisa ser o nosso compromisso, estarmos dispostos a buscar a presença de Deus com tanta intensidade, querido. O meu coração, ele anseia com uma das maiores expectativas do mundo, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E eu acredito, querido, evidenciando os sinais que têm acontecido, que esse avivamento está prestes a fluir e alcançar a igreja do Senhor nesses dias. E a minha oração nos meus devocionais é: Senhor, que o Senhor encontre o meu coração disponível para este grande avivamento, que eu esteja comprometido e não envolvido com aquilo que o Senhor tem para fazer, porque eu quero participar, eu quero estar junto, eu quero que a minha vida contribua de alguma forma para aquilo que o Senhor está fazendo na terra nesses dias, querido. O reino de Deus, ele vem sobre a terra para trazer justiça, alegria e paz. Os ambientes sem esperança serão alcançados pela glória do Senhor. Os lugares que hoje pessoas já dão como perdidos serão impactados, querido, porque a palavra de Deus diz que por estarmos com Ele e sermos alcançados pelo sacrifício de Cristo, a lei já não tem mais tanto efeito, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nesta noite, Deus está com os seus olhos atentos para este lugar e procura homens e mulheres disponíveis. Aonde está você que está disponível para Deus? Aonde está você que está disponível para Deus? Eu me lembro no ano de 2011, e eu sou muito bom em lembrar coisas que já se passaram há muito tempo. No ano de 2011, eu fiz uma oração depois de uma palavra profética que o pastor liberou daqui do altar. Talvez o senhor vai lembrar. Após pregar uma mensagem, o pastor falou: repita a seguinte frase comigo: Deus, vem em mim que eu estou facinho. Você lembrou, né? Deus, vem em mim que eu estou facinho. Irmãos, naquele dia
Eu sempre levei isso para minha vida como uma zoeira. Mas naquele dia eu falei sério. Falei, Deus, vem em mim que eu estou facinho. Eu estou disposto a viver o que o Senhor tem para minha vida. Eu estou disposto, Senhor, a gastar a minha vida para viver as promessas que o Senhor tem para mim. E aí, queridos, apenas me posicionei aonde Deus queria que eu me posicionasse, para viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Não apenas estando envolvido, mas Deus me chamou para um compromisso. E compromisso tem a ver com uma aliança, de acordo com o que nós temos aprendido. Então talvez você entrou aqui nesta noite e você já abandonou o seu compromisso com o Senhor. Mas esta é a noite de Deus restaurar compromissos, Deus restaurar alianças. Ele quer te usar nesse tempo, querido. Ele quer fazer com que você seja uma bênção para a vida de alguém.